A cidade de São Paulo precisaria de 358 mil novas moradias para zerar seu déficit habitacional. Enquanto isso, no centro da cidade, estima-se que existam milhares de edifícios e galpões abandonados. No último dia 24 de junho de 2019, 4 ativistas da luta por moradia foram presos, envolvidos em um processo que associa movimentos sociais ao crime organizado. Entre as vítimas desse procedimento estavam a líder do movimento do Sem Teto no centro, Carmen Silva, e a produtora cultural Preta Ferreira. É com elas que eu vou conversar hoje. Boa noite, Carmen. Boa noite. Boa noite, Preta. Boa noite. Muito prazer ter vocês aqui. Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas como é que o movimento de base funciona. Bem, Haddad, na década de 90, o Centro Financeiro de São Paulo se transfere para a Paulista. E quando o Centro Financeiro se transfere, obviamente a cidade fica abandonada. O velho, né? O Centro Velho fica abandonado. E quando eu comecei a participar do movimento Moradia, a gente tem um marco regulatório. Foi no auge da marcha dos 100 mil, para discutir a questão também do ICMS, dos 10% do ICMS, né, que é o imposto sobre mercadoria que todo estado tem. E esses 10% foi aprovado para vir para a moradia. Tem a questão também, começa já a se discutir o Estatuto da Cidade, já se começa a discutir o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos um marco, as conferências. Em 2000 começa os conselhos municipais, os conselhos de habitação, tanto estadual como... Então, existe um marco regulatório. Um movimento de moradia organizado não tira da cabeça de alguém, vou ser líder, vou fundar um movimento, não. E há também uma discussão sobre a cidade, sobre o urbanismo. Então, nessa década de 90, o centro de São Paulo, Centro Velho, estava totalmente abandonado. E nós começamos a estudar. Passava ali sobre o viaduto do Chá, que 3 milhões de pessoas com pressa, dava 17h30, com pressa para pegar o ônibus ou pegar o trem para ir embora para a Zona Leste, para a Zona Sul, para os fundões. Mas por que o trabalhador de menor renda ele tem que morar em bairros afastados? Se a gente já tem uma cidade completamente pronta, urbanizada, com equipamentos públicos, que não é simplesmente pegar um montante de pessoas, colocar num bairro para morar, se não tem ônibus, se não tem faculdade, escola, posto de saúde, comércio, não muito tem importante, cidade, não tem cidade na realidade. Então, nós começamos a dizer o porquê. Vamos então vamos ocupar esses prédios. E quando a gente fala ocupar, nós não ocupamos nenhum prédio que estivesse com sua função social ativa, né? Porque um proprietário, mesmo pode ser poder público, pode ser particular, ele tem obrigações. Assim como ele tem direito à propriedade, ele também tem obrigações com a propriedade. Ele tem o direito de gozar, que ele pode alugar, dar, vender, emprestar, fazer o que quiser. Mas ele tem deveres, pagar IPTU, conservar, né? Então, quando nós ocupamos, a gente ocupa com essa característica, devendo imposto, né? Abandonado, sem função social, e o que nós fazemos é dizer a essa família, acima de tudo, que mesmo a gente ocupando, a gente ocupa por 2 motivos. Primeiro, para denúncia, por falta efetiva de um programa habitacional efetivo, e por necessidade. Então, quando a gente ocupa, a gente tem uma certeza que a gente pode ser reintegrado, ocupando a qualquer momento, e que nós vamos a todo custo e com nossa própria gestão, fazendo com que aquele prédio fique legalizado, fazendo negociações, e a primeira negociação começa com o juiz, quando se faz um boletim de ocorrência, e desse boletim de ocorrência vai gerar um processo de reintegração de posse. E ali a gente vai mostrando ao juiz o porquê que nós ocupamos. Preta, você... Com 10 anos, você está diante de um desafio enorme, que é cuidar dos teus irmãos mais novos, sem tua mãe, que saiu de uma situação de violência doméstica para tentar a vida em São Paulo, passa 5 anos sem vê-la. Quando você chega em São Paulo, você chega com esperança de dias melhores, você está com medo, o que você sente nesse momento? Primeiro, quando eu chego em São Paulo, eu
a primeira coisa que eu penso é, vou estar com a minha mãe, né? Eu e meus irmãos. Vocês se correspondiam? Eu fui antes visitá-los para acertar a vinda deles. E aí meu pai vem ver realmente se eu tenho essa condição de trazer. Se você tinha condições de trazer. Isso. E aí eu me Vocês vêm de ônibus? Alguém traz? De ônibus. De ônibus. Eu tenho uma mãe e eu vou ficar perto da minha mãe. E aí começa todo aquele processo de morar em ocupação, de pertencer, de conhecer, de saber o que era. Quando eu vim de lá de Salvador para cá, eu acreditava que a mulher preta, ela tinha nascido para ter filhos, casar e trabalhar num emprego de o mínimo que for, sabe? Aqueles empregos, o resto, o mais baixo. Então, eu não acreditava que eu poderia fazer uma faculdade, porque eu acreditava que era só para branco e só para elite. Com 15 anos você não pensava em fazer faculdade? Não, porque eu acreditava que não era para mim. Isso foi o que a sociedade colocou na minha cabeça. E aí eu conheci depois... Vou fazer um serviço menor, vou casar e ter uma vida... Era isso que eu acreditava, que minha vida estava reservada para isso. E aí depois do movimento eu fui tomando conhecimento de o que era empoderamento, do que era direitos que eu tinha, de que eu podia fazer uma faculdade. E aí o movimento me trouxe tudo isso. Então eu fui crescendo dentro do movimento, me empoderando, sabendo, lutando pelos meus direitos constitucionais. E aí depois que eu passo essa fase, me formei na universidade, aí eu trabalho para o movimento para devolver tudo para retribuir, tudo que o movimento me deu. Então, como eu trabalho com arte, com música, com cultura em geral, eu quis levar esse mundo para dentro do movimento e quis levar o movimento para dentro do meu mundo, para ambas as partes se conhecerem e desmistificar. Porque o pobre ele acha que artista é diferente, não é igual, e o artista também, algumas com seus preconceitos, por não saber, por não ter ciência do que era o movimento, não conhecia, não sabia do desconhecido. Então eu juntei os dois mundos. Juntei o meu trabalho com a minha luta. Com 15 anos você vive uma mudança. Né? Você está num estado que 70% das pessoas são negras, afrodescendentes, e vem para um estado mais rico, em que metade, proporcionalmente, é afrodescendente. São Paulo, o estado deve ter 35, mais ou menos. Metade da Bahia, proporcionalmente. Sim. Para uma menina de 15 anos negra, você sentiu uma mudança? A tua cor de pele passou a ser uma variável que você passou a considerar de uma outra maneira? O que aconteceu na tua percepção? Não houve muito, não, porque a Bahia também é um estado racista. É? A Bahia é racista também. As meninas com cabelo como o meu na Bahia, para ter essa identidade, demora um certo tempo, porque você nunca é escolhida para dançar quando você é criança na escola, você sempre é mais feia porque seu cabelo é assim. Então, em São Paulo eu vivi a mesma coisa, não houve grande diferença. Ou seja, não teve uma ruptura? Não houve uma ruptura de racismo, não. Aqui é mais forte, é mais pesado. Mas já vim calejada, já acostumada, trazendo essa hereditariedade, essa herança. Não houve uma grande diferença. E você foi para a escola pública, terminou o ensino médio? Para a escola pública, estudei no Caetano de Campos, Consolação. E lá eu também sofria muito preconceito porque eu era sem teto. Porque eu morava numa ocupação. E aí eu brigava muito na escola. Porque eu não tinha noção de como me livrar disso, né? Então eu falei, vocês vão ficar me tirando? Então toma. Saía batendo todo mundo. Aí depois eu falei, não, vou fazer outra estratégia. Fiz uma festa junina, dentro da ocupação 9 de julho. Foi a primeira festa que teve, aberta ao público. Você que organizou? Ensaiei a quadrilha do pessoal dos moradores. E aí chamei a escola inteira, chamei o bairro todo. E aí eles passaram a frequentar a ocupação. E aí viram que não era nada daquilo. A escola inteira não queria sair mais da ocupação. E pararam de... Os estudantes? Chamou o professor também? Todos, diretores, todos. Para conhecer a realidade. Para conhecer. Através da arte, né? E aí é onde nasce o meu apelido de Mainha. Porque ao invés deles quererem ir embora, eles não iam mais embora, os pais iam ver onde é que eles estavam. E estavam lá? Estavam na ocupação. E quando você conclui o ensino médio numa outra situação, então? Em que as coisas já foram os teus colegas, o ambiente... o ambiente mudou até porque dentro da ocupação já tinha um projeto cultural. Existia capoeira, voluntário de capoeira, aula de computação, de inglês. Então eles também não tinham possibilidade de fazer esses cursos. Iam todos para lá. E a gente leva... Na ocupação? Virou um segundo turno da escola? Sim. E aí depois a gente fazia as apresentações na própria escola.
ensaiava-se as danças, jogava-se capoeira e depois, na escola, aos finais de semana, a gente ia para apresentar para outros alunos. Então, de adolescente, juntei esses dois mundos também. E aí, na fase adulta, eu quis repetir a mesma coisa. Quando a gente ocupou a 9 de julho, há 3 anos atrás, tudo voltou à tona de novo, né? O preconceito, o entorno, dizendo que as pessoas que estavam ali não eram trabalhadores de baixa renda, eram pessoas que não prestavam. E aí eu comecei a trazer de novo. Eu falei, como que eu vou fazer? Lembrei dessa tal festa que eu havia feito quando era adolescente. E aí resolvi abrir as portas, fazer festas abertas ao público, chamando meus amigos artistas para irem tocar lá. Até porque a pessoa ia atrás do artista. O que esse artista está fazendo lá? E aí ia atrás do artista e conhecer a ocupação. Na faculdade, muda alguma coisa para melhor ou para pior? Muda alguma coisa? Na faculdade muda porque eu já sabia quem era eu. Meu posicionamento já tinha mudado e eu sou essa, sim, doa quem doer. Vou me formar, sou liderança de movimento de moradia. Estudo porque eu gosto de estudar e porque também é uma obrigação de todo mundo estudar. E meus amigos de universidade ainda são meus amigos até hoje, né? Alguns frequentam, outros não, mas todos eles sempre souberam quem era eu. Então, na faculdade não houve. Lembro que até na minha colação de grau o professor falou, parabéns pela sua filha, viu? Porque eu discutia muito o que era política, assim. Quando ele falava uma coisa que eu não entendia e outro não queria aprender, eu falava, pô, cara, tipo, não dá, né? Não é eu bem sou preta, assim. não, eu sou uma mulher preta querendo aprender na universidade. E aqui vai ser a chance de eu mudar de vida. Se eu não sair daqui com a vida mudada, então não vai ter outro viés. É pelo estudo. Vou falar de um episódio recente. As pessoas, às vezes, né, que estão afastadas da realidade social do Brasil, imaginam que o movimento de moradia é uma coisa só, e não é. São vários movimentos. Cada cidade tem uma pluralidade de movimentos. Se você for para Recife, tem uma pluralidade lá, Fortaleza. E aqui em São Paulo também. Vários movimentos, cada um com a sua sigla. O Boulos tem um movimento, a Carmen Preta tem outro movimento e assim por diante. Vários movimentos sociais. E também, minoritariamente, tem os aproveitadores que tentam fazer uma coisa diferente do que o movimento faz contra o movimento. Né? Assim como tem pastor que pode estar com más intenções, em detrimento da igreja, em detrimento da palavra de Cristo e tudo mais, também tem o sujeito no movimento social, em qualquer lugar, na advocacia, na medicina, tem sempre o sujeito que sai da linha. Sim. Mas houve uma tentativa agora de misturar as estações, na perspectiva da criminalização do movimento social. Ou seja, botar todo mundo no mesmo balaio de gato, como se vocês não tivessem 20 anos de história, 30 anos de história, né? E uma reputação construída ao longo dos anos, junto ao poder público, junto às autoridades competentes, junto às instituições, ou seja, com transparência, com diálogo e tudo mais. Você foi vítima, né, de uma violência muito grande no último período. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi orquestrado isso, né? Como é que essas coisas se processaram. Acho que tem muito a ver com a eleição do Bolsonaro. Duvido que se a democracia tivesse, funcionando como deve, se teríamos chegado a esse ponto, né? Porque você pode esclarecer as coisas, né? O que você acha que aconteceu? Assim, como é que foi feita essa... Né? Porque alguém levou para o judiciário uma história completamente diferente uma fake news, que a gente conhece, né? Obviamente, um juiz está recebendo aquilo, né, tende a confiar na autoridade que levou as informações, né, muitas vezes desconhecendo. Como isso aconteceu, Preta? Como é que você recebeu a notícia, em primeiro lugar, de que eu estava presa? De que você tinha uma autoridade lá batendo na porta da tua casa e falou, olha, eu vim aqui para te levar para uma... Nem foi assim. Se fosse assim, seria ótimo. Nem foi assim? Não. Minha casa foi invadida com policiais com arma em punho, crianças dormindo, mandando todo mundo sair dos quartos e vir para a sala, reviraram toda a minha casa. Houve um exagero, né? Sendo que eu já tinha sido chamada para depor o ano passado. Todas as vezes que me chamaram para comparecimento no day que eu fui, sem a presença de nenhum advogado, porque eu sei que eu sou inocente.
Me chamaram para esclarecimento, eu fui lá prestar esclarecimento. Você foi sem advogado? Sem advogado. Foi falar o que você sabe da vida, né? Sim. E no dia 24, 6 horas da manhã, me deparo com a polícia dentro da minha casa, revirando tudo, levando minhas coisas, procurando a minha mãe, procurando meus irmãos. E fui levada ao DEIC para prestar depoimento. Quando até aí era o quê? Uma condução coercitiva. Exatamente, coercitiva. Quando chegou lá, eu não pude sair para ir ao toalete porque falaram que eu estava presa. E eu quis saber o porquê que eu estava presa. Quando entraram na minha casa, eu falei, quais são os papéis que autorizam vocês a estarem aqui dentro da minha casa? Não deixaram eu ver. Não deixaram meus irmãos, pegaram o celular para avisar, para chamar alguém para avisar o que a gente estava sofrendo naquele momento. E houve-se um exagero em pegar todos esses movimentos e colocar no mesmo funil. Eu não sou responsável por todos os movimentos, eu sou responsável pelo que eu falo e pelas minhas ações dentro do MSTC. Eu posso responder por eles, pelo MSTC. Pelas outras siglas, não. Não conheço, nunca trabalhei, não posso tomar a frente e nem pagar por um crime que eu não cometi. O responsável pela queda daquele prédio não foi o MSTC, não sei quem é, não quero saber, não conheço essas pessoas, nunca vi na minha vida. Você está falando do prédio do Wilton Paes, que foi o grande, que segundo eles foi o estupim para essa prisão, para essas prisões. Então, é assim, pegaram a gente, jogaram no navio negreiro, dar uma resposta para a sociedade. Qual foi a resposta que a sociedade teve? Só prenderam mais gente preta, porque é mais fácil. Engraçado que o Ananias ficou foragido 1 ano. E ninguém nunca encontrou. Só para explicar, quem é o Ananias? O Ananias era o coordenador do movimento que coordenava aquele prédio do Wilton Paes. Quem ocupou aquele prédio, a liderança que ocupou aquele prédio chamava Ananias. Ananias, sim. Que é de um movimento... Não conheço. Não tem participação. Não tem participação ativa dentro do Conselho Municipal de Habitação, estadual, que não faz uma discussão, a tratativa do marco regulatório dos movimentos. E outra, desculpa até te interromper, eu não quero nem citar o nome da liderança. Se lá tinha pessoas morando, é porque o governo não tinha efetivamente nenhum programa habitacional, né? Os governantes também são ocupados. Aquele prédio é um prédio que tinha fachada tombada. Sim. É um prédio da Previdência Social, ou da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Que está há décadas abandonado. Isso, né? Sem função. E a pessoa que promoveu aquela ocupação é desconhecida de vocês. É desconhecida, eu não conheço. E aí, chega assim, quando a gente foi levada para outra delegacia, eles só falavam o seguinte, essas aí. Tipo, a gente sofreu muita agressão, né? Muita violência. Física? Física não, tortura psicológica, né? Psicológica. Passamos 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber água, dormindo no chão, lá no DEIC. Você passou 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, dormindo no chão, sendo torturada, sendo xingada pelos carcereiros, pelos policiais. E demandavam alguma coisa de você? Não, só falavam que essas aí que são do PT tem que se fuder mesmo. Era isso que eles falavam. Nesses termos? Nesses termos. De palavras com mais... Pior ainda, o baixo calão era pior, era maior. Mas esse era o mais bonitinho. E você teve contato com a advogada nesses 3 dias? Você teve Não tive, só tive depois que uma das meninas passaram mal, e aí chegou um advogado, porque eles estavam segurando os remédios e não quiseram dar, porque ela sofria com pressão alta e diabetes. E ela passou muito mal, né, porque a gente estava 3 dias sem tomar um gole d'água. E aí eles vieram correndo, e aí filmavam a gente dentro da cela, ficavam filmando, rindo da nossa cara. Você estava com quantas pessoas? 2. Ficava eu, Edinalva e Angélica. E depois vocês foram levadas? Depois levaram a gente para Franco da Rocha. Lá em Franco da Rocha, fiquei numa cela, no primeiro dia eu fiquei numa cela com 26 pessoas, 26 mulheres. E aí depois de lá a gente foi para Santana. Você ficou privada da sua liberdade por quantos dias? 108 dias. 108 dias? 108 dias sem entender por que eu tinha sido presa. 108 dias de frente com a única companhia que eu tinha era a injustiça. O que eu sempre lutei contra, de repente eu me deparo com ela, é como se ela fosse minha melhor amiga naquele momento. E você fazia o que esses 108 dias? Inventava muita coisa para fazer, né? Mas fiz música, fiz muita amizade. Mostrei para essas mulheres também o que era direito. E que elas também eram presas políticas. Encarceradas? Sim.
Expliquei para elas como funcionava, por que elas estavam presas. Independente de ter cometido crime ou não, elas são presas políticas, porque o que trouxe essas mulheres a cometerem esses crimes ou não é a falta de oportunidade que a sociedade também quis me dar. Então elas também passaram por esse mesmo processo. Umas sabem lidar, outras não. E as que não souberam lidar foram parar nos presídios. Tem que fazer uma política pública mais voltada para os presídios, porque totalmente abandonado. Simplesmente jogam essas mulheres lá dentro e está tudo bem. Não se sabe como se vive lá. É horrível. Eu não desejo isso para ninguém. Nem para as pessoas que mentiram, que me colocaram lá dentro. Eu desejo que eu passei. Você, entre o lugar que você morava na ocupação e o presídio, em termos de infraestrutura física, qual a comparação que você faz? A ocupação é melhor. Muito organizada, muito melhor. A estrutura física de uma ocupação é melhor que a estrutura física de um presídio. Os presídios são abandonados. Inclusive em termos de segurança, fiação, a fiação elétrica, tudo desencapado. Não existe fiação. As meninas tomam choque quando vão desligar a luz, que a luz é desligada no bocal. Não tem interruptor. Não tem interruptor. Você tem que... A encanação... A água sai marrom, sai preta. Do encanamento? Do encanamento. E é aquela água que a gente tem que beber, é aquela água que a gente tem que tomar banho, é aquela água que a gente tem que lavar roupa. É isso que eles dão, o resto. Comida chega com um pedaço de rato. Cada pavilhão recebeu um pedaço do corpo do rato, lá em Franco da Rocha. Comida chega azeda. A gente não pode chamar aquilo de comida, né? Há um desperdício, porque todos os dias dentro dos presídios jogam-se toneladas de comida fora. Enquanto isso, existem milhares de pessoas passando fome, morrendo de fome. A comida vem do interior, todos os dias. Você sentiu vontade de organizar aquelas pessoas no período que você estava lá dentro? Eu organizei, né? Não senti vontade, eu organizei. Você chegou a organizar? Sim, dentro de onde eu fiquei, eu montei um movimento com as companheiras, né? E qual era a pauta de reivindicação? Reivindicava tudo, Haddad. Tudo que era direito, eu reivindicava. O que não existia no regulamento de SAP, eu não fazia dentro do presídio. Você estudou? Estudei. Estudou? Estudei, sim, porque eu queria saber onde eu estava. Já que eu estava presa, eu tinha que viver o que eu estava vivendo. Aquele era meu novo mundo, então eu coloquei meus pés no chão e fui viver o que estava acontecendo comigo. Eu sei muito bem do momento histórico, do momento político. Você foi aprender quais eram os seus direitos? Quais eram os meus direitos, quais eram os meus deveres, porque assim como aqui fora a gente tem direitos e deveres, lá dentro eu também tinha que ter. Então eu não quis ser egoísta, então fui explicando para todas elas, para todo mundo. Você lembra de algum episódio com alguma autoridade do... Tem vários. Mas eu lembro de um em que eu pedi para eles arrumarem a fiação, porque já que eles haviam me prendido, eles tinham que me dar qualidade de vida, porque se fosse na ocupação, aquilo lá era um risco, as pessoas poderiam ser despejadas ou eu poderia ser presa. Inclusive, eu estava sendo presa, acusada de uma coisa que eu não fiz. Então, por favor, né? Qualidade de vida. Ou seja, você me diria, sem medo de errar, que se fosse ali se pedissem ali um laudo do corpo de bombeiro para... Eu acho que tem que pedir. Tem que pedir. Chamado AVCB não sai. Não, ali. tem que pedir. Tem que pedir, porque eles estão matando as pessoas, gente. Presídio é um navio negreiro. Se pedisse, não. Tem que pedir um laudo. Não o corpo passa. de bombeiro não passa. Não passa. Nem sanitário, nem de segurança. Não passa. Encanamento elétrico, hidráulico. Não nada. passa. Foco de dengue, de doenças. Por que os presídios têm esse foco? Porque não há cuidado. Qual foi a reação das mulheres a esse tipo de intervenção da tua parte? Elas se surpreenderam? Muito, ficaram muito surpresas. Falaram que estão lá há 5, 6 anos. Falaram, desde que eu estou aqui eu nunca vi isso acontecer. Desde que eu estou aqui nunca ninguém fez isso. Falei, pois é, vocês também podem fazer. Não tem que esperar alguém chegar para fazer no seu lugar. Você pode exigir. Você acha que chegou uma hora que você passou a ser um incômodo lá dentro? O teu HC saiu por isso ou você acha o quê? Eu acho que finalmente a justiça começou a olhar, né? Para esse processo, olhar o meu caso, olhar os outros casos das demais, porque eu sempre falava, é impossível estar presa, ninguém está vendo esse processo, que as besteiras que tem aqui, escrito aqui, essas acusações, a justiça foi feita finalmente, né? E espero que seja feita também daqui para frente. Ou seja, os teus argumentos foram levados a sério. E você foi liberado. Eu não podia ser acusada de um crime sem provas e não ter o direito de me defender. Não é simplesmente jogar uma pessoa dentro de um presídio e acabar com a vida dessa pessoa e acabou. Não.
Eu também tenho vida, também tenho família, eu também preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso vestir. Eu não cometi nenhum crime para ser jogada no presídio. Então, se uma pessoa que me acusou tá em liberdade, por que eu também não poderia estar em liberdade para provar que eu sou inocente? Então, que se faça a justiça. Preta, é muito difícil te perguntar e você me respondeu, porque envolve a tua subjetividade. Mas assim, depois dessa experiência que você viveu, o que mudou dentro de você que você acha que pode contribuir nessa jornada da tua mãe, na tua jornada, na jornada dos teus companheiros do movimento de moradia? Você sai com alguma coisa boa disso ou é só chateação, ressentimento pela injustiça cometida? Você vai fazer do limão uma limonada? O que você vai fazer com essa... Eu não saio com nenhum sentimento negativo. Muito pelo contrário, eu saio com muito mais amor, recebendo muito mais amor, sendo muito mais amada. E eu trouxe uma lição. Eu sempre fui de acreditar que ninguém era melhor que ninguém, que todo mundo era igual. Então lá dentro eu convivi com pessoas de nível superior, de pessoas que não tinham estudos. Mas lá dentro você se torna uma só, porque está todo mundo vivendo no mesmo barco. O que eu trouxe de lá foi mais arte, mais música. Agora eu vou gravar um CD que vai ser produzido pela Maré Gadu. Dentro desse CD tem uma música que eu compus. Angela Davis, Maria Gadu, você tá bem na foto, né? Uma música que eu compus para as meninas lá de dentro, que no pior momento da minha vida elas me deram o que elas mais tinham, né? Que era o amor, a tranquilidade, saber que você recebeu amor lá dentro? Muito, nossa, muito, muito. Muito amor? Muito amor, muito carinho, muito afeto. Porque as pessoas, elas acreditavam, né, na minha luta. Lá dentro, elas sabiam que era eu também. E aí, pro movimento, não vou abandonar minha luta, porque essas pessoas ainda continuam sendo as mesmas pessoas, o mesmo movimento. Não é, todo lugar tem gente ruim, todo lugar tem gente boa, e eu não posso generalizar, não posso virar as costas para um movimento que me fez ser quem eu sou hoje. Então, vou pegar da minha arte, toda essa dor que eu sofri, vou transformar em arte, transformar em amor, para distribuir para mais gente que precisa. Carmen, como é que foi a tua experiência de mãe e também, enfim, você também foi alvo da ação? Eu fiquei foragida, né? Quer dizer, fiquei no exílio. A autocrítica que eu faço quanto mulher, quanto mãe, é dizer que a gente precisa dar mais amor. Quanto líder de movimento, é conversar mais, é procurar realmente ter uma maior aproximação. Se a gente já passava por essa aproximação dentro do poder público, agora é estender. Eu tenho certeza, eu te conheço há muitos anos, eu tenho certeza que você jamais se arrependeu das escolhas que você fez na vida para se emancipar de uma situação de violência, para se colocar como mulher emancipada, para mostrar, né, o que te diferenciava, o teu valor. Mas eu fico me perguntando, ao ter a sua filha presa, o teu filho preso, teve um momento que você se arrependeu e disse, meu Deus, o que eu fiz com a minha família? Qual é a minha responsabilidade nisso que está acontecendo? Tive. E eu estava no Rio de Janeiro, eu estava fazendo um trabalho na UFJ, né? Quando eu recebi o telefonema dizendo que eu estava com pedido de prisão, e aí eu consigo falar com um dos meus filhos, e ele fala, a gente está indo para o DEIC. A Preta foi para o DEIC, a minha esposa está indo para o DEIC, e a gente está correndo para lá. E aí, quando eu chego aqui em São Paulo, foi 2 dias depois, que eu tinha compromissos profissionais, eu não podia deixar as pessoas na mão, eu vim com o intuito de ir para o DEIC, né, me entregar. E uma das coisas que eu recebi foi os meus filhos dizendo não. Aí eu pedi perdão, né, a todos eles, aos meus netos, e eles disseram, que nada, segue em frente que nós estamos seguros. E aí eu vi meus filhos ficarem gigantes. Eu tenho uma filha de 23 anos que se destacou. Eu tenho uma filha, todos eles. Então, houve um momento, sim, que eu pensei, pedi que eu era culpada, tive essa culpa, mas o que mais me deu força
foi deles dizer não, nós estamos juntos, da nossa união, a nossa família se uniu mais ainda. E se uniu em prol de várias outras pessoas. E nesse meu período que eu fiquei em vários locais, teve um momento de revolta mesmo. Não é nem revolta, eu fiquei indignada, né? Eu sempre procurei fazer as coisas certas, eu sempre procurei instruir para que isso é assim, e eu pensei até em me matar. Mas não me matar para ser vítima, me matar para dizer, olha, tem algo errado, vamos lutar por isso. Mas o arrependimento eu não tenho. Eu estou no caminho certo. O caminho de existir e de resistir. E já que eu me abracei a uma causa, é justo que a minha família tenha esse entendimento. Porque tudo que eu fiz foi para a melhoria deles. Quando eu saí de Salvador, fugida, foi pensando neles. Quando eu entro no movimento Moradia, foi a porta que me abriu para a minha necessidade. Aí eu pego a minha necessidade, o direito ele não é assistencialista. Além de eu ter direito, eu também tenho deveres. Então, eu tenho que ser agradecida. E, acima de tudo, agradecida aos meus filhos, porque entenderam. O recado foi dado e eles entenderam tudo isso. Carmen, muito bom ter você Obrigada. de volta ao nosso convívio. Preta. Obrigada. Obrigada. Muita força. Vocês estão mais fortes do que nunca.